no início desse processo, porque, se eu vou falar um pouco mais sobre isso, eu vou passar mais a minha noite aqui falando, sobre as questões da educação pública, dela não ter iniciado com a inversão da pirâmide, que nós falávamos lá atrás. Uhum. Então, a pré-escola, né, a educação infantil, certo? Ela ficou muito esquecida na área de financiamento e não se tornou obrigatória, ainda não é. Né? Ela é uma progressiva universalização. E quando nós começamos a primeira linha de financiamento nesse país, que foi no ano de 1998, quando se começou a virar essa pirâmide, que foi o Fundef, ele não atendeu, ele não colocou a educação infantil. Ele não colocou a educação infantil. E também não colocou o ensino médio, tudo bem. Mas ele tinha uma equidade, ele tinha uma per capita. Então, ele se concentrou no ensino fundamental. Ele pegou, no início, foi de crianças de 7 a 14 anos. Aí depois veio, se traz a criança de 6 anos, que a criança de 6 anos já tem condições de se alfabetizar. Que todo mundo sabia disso. Não era nenhuma novidade. É a alfabetização na idade certa, né, Por uma questão de financiamento, exatamente, Alex. Por questão de financiamento, 6 anos não entra. Quando eles corrigem. Aí o próprio Fundef corrigiu, né? Depois veio o Fundeb. Aí o Fundeb pegou todo mundo. Aí pegou de 6 até o ensino médio. Ao ensino médio e a educação infantil progressiva universalização. Como aí tem até 2000, não recordo, acho que é 2026, uma coisa que vai tem que estar toda universalizada, a educação infantil. E que aplicou per capitas. Só que a gente sabe que o custo aluno da educação infantil, ele é praticamente o dobro do custo aluno do ensino médio. É muito mais. Muito mais. Mas na hora da aplicação do financiamento, pelo poder político dos secretários de Estado, concede do que nós da Undime, os próprios prefeitos, o Fundef sempre teve uma per capita maior para o ensino médio do que para a educação infantil. Primeiro ano que aconteceu isso foi o ano passado, que melhorou a desigualdade. Tá entendendo? Melhorou, né? Então, como eu digo, continua a pirâmide inversa, né? Então, aí a gente faz a educação infantil com muita dificuldade. Uhum. Além de ser uma responsabilidade exclusiva do município, ela ainda tem muito déficit de financiamento. Aí veio nesse novo Fundeb, que começou, né, o ano passado, em 2022, né? Foi. E o novo Fundeb, 2021. O ano passado foi o segundo ano. Ele foi homologado em 2020. Era para ser 2019, 2020, aí homologado em 2020, aí entrou em 2021. A gente passa até aí uma diferença de complementação por alguns municípios que ajudam, que é o VAT, que é o valor custo aluno total, que eles chamam. Aí vem parte desse VAT é de 52% em média, tem município que é 50%, tem município que é 48%, tem município que é 51%, aqui chega quase a 52%, no caso de 51%. Desse VAT é exclusivamente para a educação infantil. Para melhorar, diminuir as desigualdades de investimento da per capita nacional, certo? Entendi. Então, a educação infantil está começando a ter um outro olhar, mas o custo é muito mais elevado. Aí aqui, graças a Deus, nós temos 2 pessoas que têm um coração diferenciado para a educação, que é o prefeito Herbert Mota e a nossa primeira-dama, Inara Mota. A primeira-dama tem um olhar muito atento para a educação infantil. Tanto é que nós começamos universalizando a Escola de Tempo Integral para a Educação Infantil, muitos investimentos na educação infantil, e aí tem um outro pedaço dessa educação infantil, que são os berçários, que são as creches que ninguém quer fazer, que é a criança a partir de 9 meses a 2 anos de idade, são salas menores, com infraestruturas maiores, mais apropriadas, com profissionais mais qualificados, com um olhar mais delicado, mais sensível, né? Aí, como você falou, Alex, que a mãe deixar a criança de 11 anos e chega de manhã e sai até. Agora, imagina uma criança de 9 meses. E de 2 anos. Assim, pela visão de uma mãe que precisa trabalhar, né? Ela tem que ter esse entendimento. Exatamente. É uma grande ajuda, né? Você deixar na mão de estranhos, de terceiros. E às vezes nem consegue deixar. Nem consegue deixar muito tempo. Às vezes deixa de trabalhar, de estudar, porque não. E a criança vai ser bem assistida.
É totalmente, muito qualificado esse espaço que a criança vai ficar. Seja de condições físicas, de estrutura e de pessoas. Então, a primeira-dama acompanha isso muito de perto. Eu acredito que no final desse mês a gente deve estar entregando os primeiros berçários aqui para o município. Já tem o local? Já é para agora, já? Já, nós vamos fazer o Não Sei Auxiliadora. Certo? O Sei Auxiliadora já está bastante. O Sei Lidiane, a gente está... porque vai ser feita uma complementação de salas lá e adequação. E no Coió. Até o final do primeiro semestre a gente consegue estar com todos os 3 funcionando. Eu acredito que no próximo mês a gente já quer botar... O Sei Auxiliador já está bem avançado. Está tipo assim, 90% do problema. Não é problema, das condicionalidades resolvidas. Certo? E, então, aí, a gente tem aí essa visão, né, muito, muito boa da primeira-dama e de apoiar muito a educação infantil, de acompanhar, de cobrar, de discutir com a gente os projetos. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo uma escola integral, que as crianças tenham oportunidade de são trabalhadas na sua integralidade, o conceito da autonomia da criança, da pedagogia da presença, essa construção, né? Temos aí o outro gargalo, que era a educação de jovens e adultos, a educação especial, que as crianças estavam largadas, abandonadas. Nós temos crianças aqui que ela é assistida em casa. Em casa. Sem ir para a escola, né? Porque ela não pode ir para a escola, ela não tem condições de ir para a escola. Porque quem está podendo ir para a escola, ela vai. É porque não tem mesmo. Mas a criança que não pode... Tem um profissional para ir tem um profissional que vai na casa ela, né? Essa criança ela é assistida tanto na área da educação como na área da saúde. Certo? Entendi. E aí a gente está trabalhando, né, essas implementações. Aí cria essa escola mais lúdica, uma escola mais prazerosa, a escola que tenha condições, ferramentas tecnológicas, escola que tem um material didático adequado para a idade certa, né? Tem uma outra questão que é essas inclusões, tem uma outra questão que o prefeito trabalhou muito desde o seu primeiro dia de trabalho voltado aqui para a educação, que foi a valorização dos profissionais de educação, em especial os professores. Quando o prefeito Herbert assumiu a gestão, os professores tinham uma ação judicializada, porque o município não honrava, não pagava o mínimo que está previsto, que é o piso nacional. Né? Piso nacional. Né? Piso nacional. Uma das primeiras ações de respeito e valorização aos profissionais da educação foi o prefeito, ele fez a reposição e nós passamos a pagar o piso nacional aos professores, que naquela época foi um aumento, né, uma repercussão, efeito cascata, como a gente chama, de 10,64. Isso em 2021, onde ninguém estava nem falando de aumento naquela época no país todo. Só o básico. Nem o piso aqui se pagava. Primeira questão. Em 2022, ele foi um dos primeiros prefeitos do estado do Ceará e de poucos do estado do Ceará e do Brasil que pagou o piso nacional. O aumento do piso nacional de 33,24%. Certo? 33,34%. No Brasil, o ano passado, a média foi 62% dos municípios brasileiros deram aumento aos professores. 62%, geral do país. E desses 62%, menos de 30% deram aumento equivalente ao piso. Não chegou nem a 30% quem deu o aumento equivalente ao piso. Então, tu tem aí 70% que não pagou o piso dos 62%. Uhum. Tá e aqui se deve a isso, dona Lomar, que o município não consegue... E esse ano, aí eu vou já te responder, Alex. Esse ano, no início do ano, o governador anunciou um aumento hoje para junho. Não é retroativo, não. Eu sou professor do estado. Mas o prefeito deu retroativo a 1º de janeiro. Desde o dia 1º de janeiro que os nossos professores passaram a receber os 15%, ele deu além, era 14,94%, ele deu 15% de aumento. Né? Então, a sua pergunta foi ao que se deve ao município estar honrando esses compromissos ou que se deve aos municípios não atenderem, não né? ter condições de honrar. Deixa eu explicar para vocês. Na verdade, nós temos, aí eu vou usar um pouco da linguagem da economia,
e que não se é adequada, nós temos pouca liquidez hoje do Fundef. Do Fundeb, né? Novo Fundeb. Por quê? Porque o Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Financiamento da Educação Básica, ele é composto por impostos, certo? E ele é uma cesta de impostos, onde esses impostos, a base fundamental dele é o imposto de renda, o imposto de produtos industrializados, o ICM, ICMS, o Fundo de Participação do Estado, a participação do município, e ele é criado um teto mínimo, que é chamado piso. Por que ele foi criado? Primeiro, para diminuir essas desigualdades da educação. Você tinha, antes do Fundef 98, você tinha estado que investia anualmente, naquela época, R$5.000 por ano, plano dos estados do Acre, dos estados territorializados, São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, petróleo, né? Petrobras. Então, investia isso aí. E tinha estados e municípios que não tinham centavo para investir. Porque o FPM não bancava, não podia bancar tudo aquilo ali. Né? O incentivo é um pouco de exagero, mas muito pouco, R$1, R$2. Aí foi criado o Fundeb para isso. Aí o Fundef, esse fundo de equidade. O Fundef. Fundef, que é o primeiro fundo, em 98. Nós vamos garantir que, no mínimo, Salitre, lá no interior do estado do Ceará, do Nordeste brasileiro, tenha, no mínimo, o mínimo que o aluno de estado rico como São Paulo vai ter. O fundo também é para isso, é para equilibrar o investimento e dar a equidade de financiamento da educação. Aí se bota dessa cesta, o governo federal define o mínimo, que é o piso, né, que é o valor Fundeb, ele dá as per capitas por níveis e modalidades de ensino, e dentro dessa cesta se garante. Aí, antes, eu dizia assim, a União complementará no mínimo, era 18, aí veio a DRU, baixou para 13, aí depois passou, a União complementará no mínimo 10% do Fundeb, do Fundeb, e até hoje ela só contribui com o mínimo. Porque se a União botasse na cesta o mínimo, que é os 13%, tirando a desvinculação das receitas únicas, que ainda desvincularam, a gente teria um Fundef maior. Aí, dentro desse mínimo, e como as matrículas têm a tendência de diminuíram em alguns municípios, né, que a criança nasceu menos e saiu mais do sistema da educação fundamental, os municípios perderam a liquidez, né? A capacidade de investimento do Fundeb. Repasse, né? Né? E sem contar que também os custos. Os professores se qualificaram, se implantou os planos de cargos e carreiras, que o professor não tinha plano de cargos e carreiras. O professor não tinha o salário mínimo assegurado. Então, também, essa equidade, ela veio buscar também a valorização dos profissionais da educação. Certo? Aí, com essa valorização, a carreira do magistério cresceu. Certo? E o número de alunos se estabilizou, diminuiu, não se põe nesse... Eu gosto muito dessa área de financiamento da educação, eu coordenei a área de planejamento da Secretaria de Educação, a área de financiamento foi um dos que trabalhou o Fundeb, esse Fundef que está aí, que esses precatórios, eu trabalhei esse processo dentro da Secretaria de Educação, fui eu que identifiquei, na época, o governador Lúcio Alcântara, essas perdas para o estado do Ceará, eram os 9 estados do Nordeste, mais o estado do Pará. Apresentei isso no Conselho Estadual de Secretários, numa reunião, e depois o governador Lúcio Alcântara trouxe os 9 governadores do Nordeste, mais do Pará, e nós apresentamos para ele, aqui junto com a Controladoria do Estado, na época, e a Secretaria da Fazenda, que aí saiu o precatório. Naquela época saiu o Fundebinho de 280 milhões, eu fui ajudar a construir essa resolução dentro do FNDE, depois saiu o ano seguinte outro novo Fundebinho de 420, aí já começou a entrar o ensino médio, que os estados cresceram, tem que sobrar para a gente, essa defasagem está para todo mundo, e logo em seguida veio o Fundef, que veio com essa repactuação. Então, é uma área que eu gosto muito. Aulas aqui, aula. Eu estou percebendo aqui. Quer saber? Tu entendeu, Alex? Rapaz, entendi. Os professores estão entendendo. E o prefeito Herbli tem dado esse valor ao professor do município. Essa valorização. Nós fizemos uma mini reforma curricular, nós fizemos uma nova política hoje de formação, valorização dos profissionais. Aí você fala, tudo isso na cabeça do professor, então é que eu acho que ele tem que balança, né?
Tem hora que ele dá uma sacudida, que é muita coisa ao mesmo tempo. Mas o melhor, sabe o que é, Raimundo e Alex? É que os professores adoram, se encantam. Sabe por quê? Porque eles também querem fazer. Eles queriam que tivesse alguém que desse oportunidade para eles, para fazer, para construir. Porque aqui eu aproveito para levar e dizer sempre o que eu tenho nas minhas falas, quando me encontro com os professores, e tenho oportunidade de falar nos meios de comunicação, é os meus agradecimentos aos professores de Baturité. São verdadeiros heróis. A gente falou muito dos heróis da pandemia, na época da saúde, que também reconhecemos demais, que se não fosse o SUS brasileiro, não sei o que seríamos de nós brasileiros. Aqui eu rendo as minhas homenagens, tiro o meu chapéu para o Sistema Brasileiro de Saúde Pública, o SUS, com todas as dificuldades, com todas as mazelas, seria muito pior sem ele, mas muito mesmo, certo? E aqui é os professores, que não deixaram a educação acabar, padecer, principalmente aqui no município de Baturité. Nós encontramos um município no caos de aprendizagem. E não está sendo fácil. Tudo isso que nós estamos fazendo está impactando? Está. Tudo que nós estamos fazendo vai melhorar? Com certeza. Aqui é tudo pensado, planejado, estudado, dialogado, certo? Mas é processual. Porque você não recupera a aprendizagem de uma... É difícil você pegar um sistema... É um passinho de cada vez, né, Dona? Nós já melhoramos, nós já estabilizamos, nós estamos dando equidade ao sistema que não tinha. Certo? Porque não adianta o aluno da sede aprender ou da zona rural não aprender. Ou vice-versa, tem que aprender todo mundo e ir caminhando junto. Ou ter uma turma que é excepcional e aqui não ter. Né?